Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Por aqui, professor Daniel Barros. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Dando continuidade à nossa aula, então a gente vai ver aqui do livro didático de vocês, né, A Conquista da Matemática do nono ano, na página 28. Seguindo aqui o conceito de potência de um número real com expoente inteiro. Então, primeiramente, né, se a gente fosse calcular, então por que a gente é importante estudar este conceito, né? Por exemplo, vamos calcular, vamos calcular este quociente. O que é quociente mesmo, pessoal? O que é quociente? Eu até posso dar até um zoom maior aqui. A ideia é que você entenda o livro didático que você tem aí, tá bom? Você comece a aprender a usar o livro didático que está disponível para você. Bom, quociente. Primeiro eu quero falar dessa palavra aqui. Quociente nada mais é que uma divisão. E aonde está o símbolo dessa divisão? Está aqui, ó. Tá? Então, esses dois pontinhos estão representando o quociente de 2 elevado ao cubo divididos por 2 elevado à quarta potência. Considerando o quociente na forma de uma fração, também eu posso escrever ele nesse formato aqui, ó. 2 terços, 2 elevado ao cubo, divididos por 2 quartos. E aí eu mantenho essa linha de divisão. Quantas vezes eu vou repetir o número 2 aqui em cima? 3, ó. 1, 2, 3. Quantas vezes eu vou repetir o denominador 2 elevado na quarta potência? 4. 1, 2, 3, 4. Notem que daí ele fez simplificações. Ó. Cortou um 2 lá em cima com 2 aqui embaixo. Cortou um 2 lá em cima com 2 aqui embaixo. Um 2 lá em cima com 2 aqui embaixo. E sobrou um 2. Olha que o livro já está errado aqui, né? Notaram que tem um erro no livro? Ele cortou também esse 2, só que não. Esse 2 sobrou. Esse 2 sobrou. Sobrou um 2 aqui embaixo. Aqui em cima sobrou alguém? Não. Então aqui está representado com o número 1. Então a resposta é 1/2. Tá? Como 1/2, então, aplicando a propriedade do quociente de potências que tem a mesma base, então lá, 2 terços divididos por 2 quartos é igual a 2, repete os expoentes aqui, ó, 3 positivo menos 4. Então tem, como é que eu sei que o 3 é positivo? Porque ele não tem sinal. Então, sinais diferentes na soma e subtração, diminui e coloca o sinal do maior. Então, o número que eu vou repetir, o sinal maior é o negativo. Quanto que dá 4 menos 3? Dá menos 1. E aí, quando o expoente é negativo, né? Acho que eu pulei uma parte. Quando o expoente é negativo, deixa eu falar do expoente negativo. Está aqui em cima. Subir um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Parará, parará. Não tá. Propriedades das potências. Primeira propriedade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Tirar o rabisco. Se realmente a gente começa na página 28. Expoente 0. Potência. Base. Propriedades da potência. Não, aqui mesmo. Aqui onde eu estava mesmo. Vamos lá. Tá? Então, quando o expoente é negativo, tem uma regra assim. Vou falar dela aqui. Tem o A na menos N. Quando eu tenho expoente negativo, né, eu inverto a base. Então, digamos que é A sobre 1, vai ficar 1 sobre A elevado na N
potência, que é o que está acontecendo aqui embaixo. Ó. Tá? Que é o que está acontecendo aqui embaixo. Olha lá, comparando os dois resultados, temos então que o resultado 2 na menos 1, ó, expoente negativo, eu inverti essa fração, inverti a base. Então, a base, quando não tem número aqui, ela é sempre sobre 1. Então, esse 1 foi lá para cima e esse 2 veio aqui para baixo e aí sumiu. Procedendo da mesma forma, pessoal, tá? O livro traz essa demonstração mais alguns exemplos. Procedendo da mesma forma, o livro traz alguns exemplos. Ó. 3 na menos 1. Ah, da onde saiu esse 1 aqui, professor? Aquela história, né? Está aqui embaixo, pessoal. Ó. Pode cantar ele. Aqui é negativo, então inverte essa fração. 1 vai lá para cima, o 3 vem aqui para baixo. E o 1? Cadê o expoente 1? Ele sumiu, né? Ele sumiu, tá? Aqui, 4, de novo, sobre 1. Expoente é negativo, inverte. 1 vai lá para cima, o 4 vem aqui para baixo, e como expoente é 1, ele sumiu. 5 negativo, de novo. 1 aqui embaixo é 1, o 1 vai lá para cima, o 5 vem aqui para baixo, o expoente 1 sumiu. 1 sétimo, ó, na menos 1. O 7 vai lá para cima e o 1 vem aqui para baixo. Cadê o 1, professor? Cadê o número 1? Ele não precisa aparecer, pessoal. Tá? Não precisa aparecer. Quando ele é aqui embaixo, ele pode sumir. Assim como ele não aparecia nos primeiros. Ó. Assim como ele não aparecia nos primeiros, também ele não precisa aparecer aqui. De modo geral, apagando aqui, estou só rabiscando o livro. De modo geral, temos o seguinte no livro, então. O que tem? Para todo número A real, com A diferente de zero, né? Então, se A aqui embaixo tem que ser diferente de zero, ou a base tem que ser diferente de zero na menos 1. Então, temos A na menos 1 é igual a 1 elevado a A. Quer dizer, então, todo número A elevado na potência negativa, a gente inverte a base. Então, 1 vai lá para cima e o A vem aqui para baixo. Tá? Logo, de novo, logo o livro traz reforçando isso aí novamente. Ó, reforçando esse conceito novamente, o livro traz. Cadê ele? Aqui. Logo, vou botar aqui para cima. Logo, ó, 10 na menos 1. Imagina que você tem um aqui embaixo. 1 vai lá para cima e o 10 vem aqui para baixo. E o 1 positivo deveria estar aqui e some. 3 quintos da menos 1. 3 quintos da menos 1. Tá? Olha lá. O 5 vai lá para cima e o 3 vem aqui para baixo. Ele faz uma demonstração, tá, que a gente não vai usar. Menos 3 na menos 1. Ó. Notem que o sinal acompanhou a resposta, pessoal. O sinal acompanhou a resposta. Então, vamos lá. Aqui, 1 vai lá para cima, o menos 3 vem para baixo, dá menos 1/3. Calcular o quociente de 2 quintos divididos por 2 oitavos. Então, vamos fazer, então, esse quociente. Bom, já vimos, então, podemos olhar a demonstração? Podemos. Ó, vamos ver se está certo. Ele transformou isto aqui, essa divisão, este quociente de 2 elevado à quinta potência divididos por 2 na oitava potência, em uma fração. Botou 2 quintos aqui em cima e 2 oitavos lá embaixo. Repetiu quantas vezes esse 2? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Embaixo repetiu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois ele cortou. Cortou. 1, 2 de cima com 2 de baixo. 1, 2 de cima com 2 de baixo. 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 2 de cima. Tá? Sobrou quem? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu cortei um a mais, né? Ó. Sobrou 3. Sobrou isso aqui. Sobrou algum aqui em cima? Não. Quem não sobrou, ele está representando como número 1. Aqui embaixo, sobrou o número 2. Quantas vezes? 3 vezes. Tá? Esta é a forma de fração. Essa é a forma de fração. Se eu quiser escrever,
Então, eu vou escrever 1 meio elevado ao cubo. Se eu quiser o resultado disso ainda, fica 1 sobre 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Tá? Então, essas são algumas respostas que a gente pode escrever desta questão. Aplicando, então, esta propriedade, que é o quê? Que a gente, na divisão, diminui os expoentes. Na divisão, a gente diminui os expoentes. Então, essa propriedade é assim. 2 quintos divididos por 2 oitavos é igual a 2. Então, aqui ele fez, 5 positivo menos o 8. 5 menos 8, sinais diferentes, diminui e coloca o sinal do maior. Quem é o número maior? É o 8. Então, por isso que o sinal dele está aqui. Tá? E 8 menos 5, estou em 5, 6, 7, 8. Dá 3. Dá 2 elevado na terceira potência. O 2 elevado ao menos 3, né? Elevado a menos ao cubo. Comparando os resultados, então quer dizer que 2 elevado a menos 3 é igual a 1 meio elevado na terça. Então, inverte essa fração, o 1 vai para cima, o 2 vem para baixo e o expoente fica positivo. O expoente fica positivo, tá? Depois que eu faço isso, o expoente fica positivo. O que mais que o livro nos traz? Se considerar o expoente zero, e alguns números inteiros negativos como expoente, podemos montar esse quadro. Então, temos um quadro aqui, Base 2, expoente 4. 2 elevado na quarta potência dá 16. O 8 é igual a 1 meio de 16. Realmente, o 8 é igual a metade. Metade de 16 é 8. Metade de 8 é 4. Metade de 4 é 2, metade de 2 é 1. Assim vai esse quadro aqui, tá? Mais ou menos está falando dessa relação. Muitas coisas do livro não necessita na parte de vocês. E assim vai. Bom, de modo geral, então, aquilo que eu falei lá no início, temos esse modo geral. Se você quiser colocar este quadradinho aqui no seu caderno, seria interessante. Para todo número real A, com A diferente de zero, temos A, quando A elevado a um expoente negativo, a gente inverte a base e deixa o expoente positivo. Ele pode ser escrito assim, no parênteses, ou ele pode ser o número 1 e lá embaixo elevado ao único expoente. Sendo N o expoente o número natural. Tá? O que é número natural? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim temos alguns exemplos aqui. Tá? Então, vou levar até esses exemplos para lá para a gente tentar fazer. Porque vai pedir alguns cálculos, né? Vou levar aqui. 5 elevado ao quadrado. Negativo. Então, lá. O que eu tenho que prestar atenção agora? O que eu tenho que prestar atenção agora nesses detalhes? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele de volta aqui e dar uma aumentadinha. O que eu tenho que prestar atenção, pessoal? Agora eu tenho que olhar o expoente. Expoente é esse camarada aqui. O que eu tenho que olhar para ele agora? Se ele é negativo. Ele é negativo? Sim, é negativo. Então, a primeira coisa a fazer é inverter a fração e deixar ele positivo. Quem é que eu tenho que inverter? Aqui, o 5 sobre 1. Não apareceu o número aqui embaixo? Coloca. Então, 1 vai para cima e o 5 vem para baixo. Feito isso, vou começar a analisar. Este resultado é positivo? Aqui é positivo? É positivo. Não precisa analisar sinal. Então, como é que eu vou começar a resolver? Como é que eu vou começar a resolver? Quantas vezes eu repito esse número 1? 2. Na verdade, quando 1 aqui em cima, a resposta é 1, né? Então, não precisa nem repetir. Embaixo, sim. Quantas vezes eu repeti o número 5? 2. Quanto que é 5 vezes 5? É 25. Pronto, a resposta desta questão. Vamos lá trazer a próxima? 1 sobre 25, acertei. Vamos lá. Demonstrando o resultado desta. Note que aqueles cálculos aqui no livro não tem, né? Note que esses cálculos que eu estou fazendo no livro não tem. O
aqui. Vamos lá, primeira coisa que eu tenho que olhar, o expoente é negativo. Negativo, beleza. Então, primeiro passo, vou abrir um parênteses e vou deixar ele positivo. Agora, vou inverter. E cuidado, pessoal, aqui dentro está negativo, ó. Então, esse sinal, até vou arrumar ali dentro, esse sinal vai acompanhar a inversão. Então, vai ser menos, e é bem no meio do título, ó, menos, aí sim, tracinho. Menos quem? 2 sobre quem aqui está aqui embaixo? Sobre 1. Então, aqui vem 1 aqui em cima e o 2 aqui embaixo. É igual. Vamos lá. Fazer, então, esta fração elevada à quarta potência. Bom, agora, sempre prestando atenção, você tem um negativo aqui dentro. E o expoente é par ou é ímpar? O expoente é par. O expoente é par. Então, eu já estou prevendo que essa resposta, quando aqui é negativo e aqui é par, a resposta vai ser positiva. Então, já posso fazer essa previsão. Né? Quantas vezes vou repetir o número 1? 4 vezes. Vamos repetir, não tem problema. Sei que o resultado aqui vai ser quanto? O resultado aqui em cima vai ser 1. Embaixo, 1, 2, 3, 4. Ao multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Lembrem, importante saber a tabuada, pessoal. Isso vai ajudar vocês muito. Então, a resposta aqui é positivo 1 sobre 16. Esse sinal de mais, como ele é positivo, ele pode aparecer ou alguns escrevem assim, 1 sobre 16. Quando não aparece sinal na frente do número, tá? Quer dizer que esse número é um número positivo. Tá bom? Tentar trazer mais umas lá. Aqui, próxima. Trazer mais um exemplo aqui. Estamos demonstrando os cálculos do livro. Aqui. Cadê ele? Que tá ele. Vem para cá. Vou botar aqui assim. Aqui. Aqui. Aumentar um pouquinho também. Vamos lá, de novo. Expoente é negativo? É, expoente negativo. Então, primeiro eu passo a fazer isso aqui. Abro um parênteses. Deixo ele positivo. Segundo passo. Aqui dentro é negativo. Então, coloco o negativo e abro o divisor aqui. O 7 está aqui embaixo, vai para cima. O 4 está aqui em cima, vem aqui para baixo. Pronto. Primeira montagem está pronta. Segunda montagem, o cálculo. Vamos lá. Igual, não sei se vai chegar até aqui. Aqui é negativo. Olhe para o sinal dentro do parênteses. Tem um parênteses, é negativo? Sim, é negativo. Aí eu tenho que ver aqui se é par ou é ímpar. Se for ímpar, se o número for ímpar, a resposta é negativa. Então, nesse caso, a minha resposta vai ser negativa. Quantas vezes eu tenho que repetir o 7? 3 vezes. 1, 2, 3. Quantas vezes eu tenho que repetir o 4? 3 vezes. 1, 2, 3. Vamos lá. Cálculos agora. Primeiro está fácil. 7 vezes 7. O dobro de 7 é 49. 49 vezes 7. Rascunho, pessoal. Não seja preguiçoso. Né? Quanto mais você exercitar a matemática, mais vai melhorar. 7 vezes 9 ou 9 vezes 7. Esconde o dedo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobrou 6 de um lado e 3 do outro. Então é 63. O que é mais fácil? Fazer 7 vezes 4 ou 4 vezes 7? Depende. Né? Depende, porque 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 2 soma mais 7 dá 14. 7 vezes 3 soma mais 7 dá 21. 7 vezes 4 soma mais 7 dá 28. Tá? 28. Com mais 6. 29, 30, 31. 32, 33, 34. Pronto. 34. Então, tenho aqui, nesse finalzinho, que é o sinal negativo, né?
343. Tá? Cuidado, olha que o sinal negativo é bem no meio, pessoal. Tem gente que escreve assim. Eu vou mostrar como é que escreve. 4 vezes 4, vamos lá. 4 vezes 4 é 16. Né? Ó, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4 vezes 4 é 16. Agora, 16 vezes 4. 4 vezes 6 é 24, porque 4 vezes 5 é 20, com mais 4, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4, 5, 6. Então, aqui deu 64. Tá? Então, resposta, vamos ver aqui, dá para dividir por 2, aqui não dá. 6, 7, 8, 9, 10, não dá por 3. Então, acho que termina aí. Tá? Cuidado, pessoal, o sinal negativo aparece aqui, ó. Tem gente que escreve assim, ó, menos 343 divididos por 64. Olha onde ficou o menos. Tem gente que bota bem pequenininho e aí o professor fica difícil de ver. Então, coloquem o correto. O correto é ele aqui, bem no meio da divisão aqui, ó, junto com o traço da divisão, obedecendo um espaço. Também não adianta botar assim, ó, menos, e aí segue aqui, ó. Tá? 343 por 63. Ó, ficou muito apertadinho e de repente não vou identificar essa questão. Bom, o que mais que o livro nos traz? Bom, então veja a seguir algumas situações que esses conhecimentos são aplicados. Então vamos lá, determinar o valor da expressão. Vou levar essa expressão para lá. Deixa eu botar até um pouquinho de mais zoom aqui, que daí eu consigo pegar ela quase que... ficou ruim. Vou botar menos. Fecha. Aqui. Vou pegar ela aqui. Determinar o valor dessa expressão. Fazer passo a passo para você essa expressão. Quando eu falo em expressões, né, então eu tenho que definir alguns valores. Então, eu tenho que definir aqui quanto que vai dar o 3 na menos 1, quanto que vai dar o 2 elevado na menos 2, e quanto que vai dar o menos 4 elevado na menos 1. Pronto. Primeiro vamos achar esses valores. Achar este, este e este. Tá bom? 3 na menos 1. Então, aqui embaixo tem, vamos botar de azul? Aqui embaixo tem o número 1. 3 elevado na menos 1. O 1 vai lá para cima. E o 3 vem aqui para baixo. Como o expoente é 1, a resposta é ele mesmo. 2 elevado na menos 2. Então, vamos lá. Vou abrir um parênteses. Vou deixar esta potência, esta expoente que está negativo em positivo. E eu vou inverter. 1 meio. Aonde está o 1, professor? Está aqui embaixo, meus queridos. Vamos lá. Repetindo aqui. Quantas vezes eu vou repetir o número 1? 2. Quantas vezes eu repetir o número 2? 2. Uma vez uma? Uma. 2 vezes 2? 4. Então, essa resposta aqui deu 1 quarto. Aqui, menos 4 dá menos 1. Tá? Vou abrir parênteses. O 1 vai ficar positivo. E aqui vou inverter. Era menos 1 para cima e 4 para baixo. Aqui, vamos lá. Negativo dentro do parênteses. Expoente é par ou é ímpar? É ímpar. Então a resposta é menos 1 quarto. Tendo essas respostas, vou trazer para cá. Ó. Quanto que deu essa resposta aqui? 3 elevado a menos 1 deu 1 terço. Mais. Aqui, tá? Como é positiva, não preciso botar parênteses. Quanto que deu essa resposta aqui? 2 elevado a menos 2 deu 1 quarto. Menos, abro parênteses. Quanto que deu essa resposta aqui? Deu menos 1 quarto. Por que eu abri parênteses? Por causa desse negativo. Que agora eu vou ter que fazer uma análise. Menos na frente de um parênteses. O que acontece com o sinal de dentro? Ele troca. Então eu vou ter aqui, vamos repetir, 1 terço mais 1 quarto mais, ó, trocando o sinal aqui de dentro, mais 1 quarto. Perceba que estes dois aqui têm o mesmo
denominador. Esses dois têm o mesmo denominador. Então, a soma de fração com o mesmo denominador é fácil. Vamos fazer ela aqui. 1/3 aqui. Tem o mesmo denominador, conservo o denominador e somo o numerador. 1 mais 1 dá 2. Agora, denominadores diferentes, que são esses de baixo, 3 e 4. Preciso achar um denominador em comum, um número em comum entre eles. Para isso, eu vou fazer quem? Eu vou fazer o chamado MMC, mínimo múltiplo comum. De quem? De 3 e do 4. Precisa fazer? Precisa, né? Dá para fazer 3 vezes 4, 12? Dá. Vamos fazer por partes aqui. Dá por 2, dá 3, aqui dá por 2, dá por 2, dá 3, dá 1 e dá por 3. Vai chegar aqueles 12 que a gente pensou. 2 vezes 2, 4, aqui multiplica. 4 vezes 3, 12. Este número aqui, que é o denominador comum entre os dois, vai dividir esses números. E qual o resultado? Notem o seguinte, pessoal, que 12 divididos por 3 dá esta resposta. E 12 divididos por 4 dá essa resposta. Então aqui, 12 divididos por 3 é 4. E esse 4 vai multiplicar esse número de cima. Então aqui vai ser 4. 12 divididos por 4 dá 3. E esse 3 vai multiplicar essa resposta. Então tem um mais. 3 vezes 2, 6. Com isso, eu tenho aqui ainda um 12. E 6 mais 4, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 10 sobre 12. Agora, perceba o seguinte. Que 10 sobre 12, esses dois últimos números são números pares. Qualquer número par dá para dividir por 2. Então, eu vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2. Então, 10 por 2 é 5. 5 só dá por ele mesmo. 12 por 2 é 6. Então, o final dessa resposta é 5/6. Bom? Vamos dar uma olhadinha lá no livro se eu acertei? Acertei, ó, 5/6. Perfeito. Fazer a próxima aqui, ó. Questão 2. Vamos levar para lá. Eu acho que lá não está pronto. Sabia? Vou botar aqui de novo. Questão 2. Aqui, eu pegar de novo ela. Fazer essa demonstração passo a passo aqui, ó. Para A, diferente de zero. Para A diferente de zero. A não pode ser zero. X também não pode ser zero. Escreva a expressão. Beleza. Vou botar aqui de novo. 2, abre parênteses. A na terceira, x na menos 1, elevado ainda na menos 1. Bem interessante. Com expoentes positivos. Muito bem. Bom, posso escrever por pedaços. Posso escrever assim. Posso separar tudo. Eu vou separar todas elas. Vou fazer 2 na menos 1 vezes A na terceira elevado a menos 1 vezes x menos 1 elevado na menos 1. Então, eu vou botar um parênteses aqui também. Botei todos, ó. Peguei esse menos 1 e botei em cada elemento. 2 na menos 1 é o quê? É 1 meio. 1 vai para cima e 2 para baixo. Vezes. A na terceira é 1 A na terceira. Vezes. X na menos 1, que já vou inverter então. O x na menos 1 vai ficar como? Vou botar entre parênteses. 1 sobre x. E ainda tem um menos 1 aqui fora. Então, só fiz esse 1 menos x, é esse que está aqui dentro. Tá? Vamos lá. Então, tenho 1 meio
vezes 1a na terceira, e ainda falta aqui agora. Bom, aqui é menos 1, então o x vai voltar para cima. X sobre 1. Inverti de novo. Final agora. Então agora eu vou escrever, ó, juntar todos. 1 vezes x dá x em cima. Embaixo, 2 vezes a na terceira vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. E aqui dá um a na terceira, ó. Sem medo de ser feliz, pessoal. Conhecendo as propriedades, a gente faz aí brincando matemática. Vamos ver se eu acertei. X, 2a na terceira. Acertei. Acertei mesmo. Né? Demonstrei. Essa é a ideia da matemática. Comigo é demonstrar, pessoal. Ver que ele não demonstra de um jeito tão simples, né? Então, da vez o aluno fica preso aqui, porque não consegue enxergar. A ideia é essa. Propriedades das potências, então. Vamos considerar as seguintes propriedades. Então, vamos lá. Primeira propriedade, multiplicação de potências de mesma base. Podemos escrever a seguinte propriedade. Então, nota que eu tenho a mesma base. É A e A. E tem expoentes diferentes. Então, conserva a base e soma os expoentes. Então, 5, vamos puxar todos para lá? Acho que melhor, né? Puxar para lá. Esse aqui. Fazer essa propriedade com vocês aqui. Pegar este. Começar fazendo com esse aqui. Primeira coisa nessa propriedade. O óleo é a mesma base? É. A base é 5, a base é 5. O que diz a propriedade? Conserva a base e soma os expoentes. Quem são os expoentes? É o 2 e o menos 6. Olha aqui a mágica. Ó. Então vai ser 2 mais, vou abrir parênteses, porque tem o negativo, menos 6. Como é que fica esta propriedade? Fica 5 aqui. Mais na frente de um parênteses, troca o sinal de dentro? Não, não troca. Então fica 2 menos 6. Agora, regrinha aqui. Sinais diferentes na adição ou subtração, coloca o sinal do número maior. Aqui é o número maior é o 6. E subtrai o maior menos o menor. Então, 6 menos 2. 3, 4, 5, 6. Deu 5 elevado à quarta potência. Esta é uma resposta. Pode ficar nesse formato? Pode. Mas qual é a outra opção? De repente, aquela de marcar não tem essa resposta. E aí está aparecendo essa aqui. Ó. O que eu inverto? Como é que eu escrevo? Ó, 4 fica positivo. O 5 está aqui. Embaixo tem o número 1. E inverte para assim, né? Ou outro formato. Aqui em cima fica o 1 e aqui fica 5 elevado na quarta. Ou ainda a resposta da potência. Fica aqui em cima 1 e aqui embaixo é quanto? Vamos ver. Se 5 na quarta é quanto? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é 125. 125 vezes 5 é 625. Tá? Então, um desses formatos é a resposta. No livro, ele só está demonstrando. Vamos ver se ele deixou na menos 4 ou inverteu. Na menos 4. O livro deixou negativo aqui, tá? O livro deixou negativo. Ó. Mas demonstrei ali que pode ser várias, né? Vou puxar outra aqui. Que é assim. Vou fazer outro exemplo. Aula longa, não esquece, pessoal, deixa seu nome aí embaixo, seu escola, né? Coloque aí, vamos lá. Primeiro óleo, mesma base, beleza. Tem o que no meio? Tem uma multiplicação. Bom, quando tem uma multiplicação no meio e é a mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Tem o menos 3 mais o menos 2. Botei entre parênteses por causa do negativo. Então, tenho 10 menos 3, mais na frente de um parênteses, troca o sinal de dentro? Não, menos 2. Agora, sinais iguais na subtração e adição. A base é 10. Conservo o sinal, conservei, negativo. E soma os expoentes, soma os números. 3 mais 2 é 5. Pronto. Esta questão ficaria
assim ou as derivadas dela. Tá bom? Pegando outra lá, aqui, com letras, muitos não sabem. Vamos lá, falando com letras. Professor, como é que fica com letras? Até botei a resposta aqui já, né? Vou botar de novo, deleta. Deleta. Com letras. Aqui. Só isso aqui eu quero. Colocando lá. Com letras, então, vamos fazer. Primeira coisa que eu tenho que olhar, que tipo de operação é? É multiplicação. Se é multiplicação, você sabe que vai somar os expoentes e conservar a base. Esse que eu vou fazer. Conserva a base, soma os expoentes. N mais 3. Pronto. Você sabe o valor do N? Não, então a questão terminou aí, ó. Sendo que o N tem que ser um número positivo. N tem que pertencer aos naturais, tá? Ou N tem que ser um número positivo, tá? Um N maior ou igual a 3, que daí vai dar menos 3 com mais 3, maior ou igual a menos 3, né? Menos 3 com mais 3 dá 0, tá? Então, o livro ainda diz alguma coisa sobre isso. O N tem que ser um número inteiro. Então, a primeira propriedade é essa, tá? Propriedade da multiplicação, que eu percebo que no meio uma multiplicação e as bases são iguais. Segunda propriedade, agora da divisão. Divisão, ou quociente. Tá? Podemos escrever a seguinte propriedade. O A elevado a m dividido por A na n é a n menos m. Então, conserva a base e diminui os expoentes. Ou ainda ele pode vir nesse formato de fração. Tá? Da mesma maneira, a gente vai tentar exemplificar essas questões lá no quadrinho lá. Aqui. Vamos lá. Agora eu notei que eu tenho mesma base. Então, primeira coisa, eu olho a mesma base. Olhei que é a mesma base. Agora tem uma divisão no meio. O que muda da multiplicação? A divisão a gente diminui os expoentes. Na adição a gente soma. Então, vamos lá. Conserva a base e diminui os expoentes. 4 menos 7 é igual. Conserva a base. Quem é o maior? Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal. Quem é o maior? O maior é o 7. Então, vai ficar negativo. E cuidado, pessoal, escrevam a potenciação exatamente acima. Né? Tem alunos que botam assim, ó. Vai escrever aqui, bota aqui, ó. 6 menos, e aí quer botar o valor do expoente aqui. Não, isso aí é errado. Tá? Definem bem aonde está a potenciação. Quem é o maior é o 7, 7 menos 4. Estou em 4, vou chegar em 7. 5, 6, 7. Deu 3. 4 elevado na menos 3. Pronto. A nomenclatura desta está aí. Vou puxar outra lá. Aqui. E aí eu tenho que cuidar também os sinais, pessoal. Muito aluno erra por falta de atenção. Simplesmente falta de atenção. Como aqui. Ó, de novo. Mesma base, beleza. Tem uma divisão no meio. Então, sei que é diminuir os expoentes. Ele bota assim, 3 menos 2. Não, errou. Ó, 10. Cuidado agora, ó. 3 menos. Olha o segundo expoente. Lembra lá na adição? Tem um negativo. Então, por favor, coloque no parênteses para a gente fazer essa análise. Senão você vai errar. A fazer 3 menos 2, 1 vai errar. Tá? Ó, 10. Menos na frente de um parêntese. Aqui está a pegadinha, né? Ele vira positivo. Então, vai ser 3 mais 2. 3 mais 2. E aí vai dar 10 elevado à quinta potência. Cuidado, pessoal. Que quem faz direto, 3 menos 2 dá 1. Errou. Errou feio. Né? Esse é o detalhe da matemática. Infelizmente. Olha lá, 10 na quinta potência. Acertei. Próximo aqui. Vou pegar mais uma aqui. Vamos lá. São 4 propriedades. A gente está na segunda. A gente vai fazer todas. Opa, estiquei o número aqui, meu querido. Vem para cá. Um pouquinho aqui. Tá bom. Aqui na forma de fração.
Professor, eu não sei fazer agora. Não tem problema, você pode também escrever assim, ó. 2 na menos 5 divididos pelo denominador 2 na menos 7. Não tem problema nenhum. De novo, cuidado aqui, ó. Repete a base. Primeiro número não tem problema, pode botar com o seu sinal. Menos, porque eu vou diminuir os expoentes. Se o segundo é negativo, abre um parênteses. Menos 7. Repete a base. Aqui, vamos fazer essa análise. Menos na frente de um parênteses, troca o sinal. Então vai ficar menos 5 com mais 7. Resultado. Sinais diferentes na adição e subtração. Diminui e coloca o sinal do maior. Quem é o maior? É o 7, que vai ficar positivo. Precisa aparecer o mais? Não, pessoal. Quando é positivo, não precisa aparecer o mais. 7 menos 5. 5, 6, 7, deu 2. 2 elevado ao quadrado. Se eu tivesse que calcular ela, seria já 2 vezes 2, 4, né? Próxima. Vou pegar a última lá. Aqui. Copia. Cadê? Tá aqui. Esta aqui com variáveis, né? Vocês viram essas questões lá no 8º ano, se eu não me engano. Aqui, vamos reescrever ela no formato normal. 3, n menos 2, que divide 3, n menos 1. Vamos lá. Conserva a base, eu tenho então, o primeiro número é n menos 2. Menos, vou abrir um parênteses agora, pessoal. Botar toda essa questão aqui dentro, ó. Segundo número, n menos 1 é igual a 3. Bom, eliminando parênteses, tem o n menos 2, menos na frente de um parênteses, troca o sinal dos dois, ó. Então, vou ter quem era mais n vai ficar menos n. Quem era menos 1 vai ficar mais 1. Agora, perceba que eu tenho números simétricos. O que é números simétricos? Ou letras simétricas. São números iguais com sinais trocados. Eu tenho um n positivo e um n negativo. Então, eu vou eliminar. E aí eu fiquei com menos 2 com mais 1. Conserva a base e diminui os expoentes colocando o sinal do maior. Quem é o sinal do maior? O maior é o negativo. 2 menos 1 é 1. Então ele pode ficar assim ou naquelas derivações. Vamos ver se eu acertei. 3 na menos 1. 3 na menos 3. Porque era mais 1 aqui embaixo. Bom, corrigi lá. Que era mais 1, escrevi menos. Que era mais. Eu vou corrigir, pessoal. Errei porque desatenção. Olha o que eu fiz. Era mais 1, eu botei menos 1. Então aqui é mais. Aqui é mais. Vai ficar negativo aqui no final. Vamos arrumar o final. Errei por desatenção minha. Acontece? Acontece até com o professor, pessoal. Errei por desatenção minha. Vamos lá. Aqui tá certo. Vou simplificar aqui. Menos era mais, vai ficar menos 1. Então vai ficar 3, sinais iguais na subtração e adição, conserva o sinal e soma. Pronto, vamos fazer certinho. Aí. Né? Próxima propriedade, dá uma nova tela aqui. Terceira propriedade. Apagando aqui os que eu risquei. A terceira propriedade nos fala o seguinte. Potência de potência. Tem uma potência dentro do parênteses elevada a uma potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Vamos fazer os exemplos lá como a gente vinha fazendo. Eu consigo levar todos aqui? Até consigo, ó. Fica facilitar para nós ser mais rápido. Consigo levar todos para lá. Posso dar um ganho aqui. O que é potência de potência? Então, tem uma potência, que é isso aqui, 10 elevado ao cubo e ainda elevado na potência. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Vou reescrever aqui assim. Tenho 10 ao cubo elevado na menos 2. Primeiro, olhem aqui que é negativo. Nesse caso, por enquanto, não tem problema. O que se faz? Repete a base, 10, e multiplica os expoentes. 3 vezes
menos 2. Fica 10. Quanto que é 3 vezes menos 2? 3 vezes 2 é 6. Bom, regras de sinais da divisão e da multiplicação. Sinais iguais, sempre positivo. Sinais diferentes, sempre negativo. O 3 é positivo e o 2 é negativo, a resposta será negativa. Então, 10 na menos 6. Vamos ver? 10 na menos 6. Perfeito. Aqui, vamos lá. 5 na menos 1 elevado na menos 3. Repete a base e multiplica os expoentes. Vou botar entre parênteses que os dois são negativos. Menos 1 vezes menos 3. E o pontinho também, pessoal, bem no meio dos números, não é aqui embaixo na base, é bem no meio para identificar que é um produto. Tá bom? O que é produto mesmo? Multiplicação. Então, fica 5 aqui. Sinais iguais na multiplicação é positivo. E quanto que é 1 vezes 3? 3. Ponto 5 na terceira. Precisa aparecer o sinal de mais? Não, não precisa. 5 elevado ao cubo. Conferindo lá, 5 ao cubo. E a última dessa propriedade. Canetinha aqui, vamos lá. 10 elevado na x elevado na quinta. Conserva a base e multiplica os expoentes. X vezes 5. A variável desconhecida vezes o número inteiro. Então, só vou organizar aqui. Coloco o número na frente vezes o x. Então, 10 elevado na 5x. Questão lá. E o x aqui é um número inteiro, né? Muito bem. E vamos, então, para a quarta propriedade. Quarta propriedade. Quarta propriedade para transformar a potência de um produto em um produto de potências. E potência de um quociente em um quociente de potências. Podemos escrever a seguinte forma. Então, quando eu tenho, entre parênteses, um número A vezes o número B, elevado na N. Eu posso escrever cada um elevado na sua potência. Ó. A elevado na N vezes B elevado na N. Ou ainda quando é divisão. Quando eu tenho um A divididos por B elevado a uma única potência, posso escrever eles separados. A elevado na potência divididos por B elevado na potência. Mais ou menos isso que ele está falando. Tá? Então, vou pegar aqui alguns exemplos. Vamos tentar levar esses exemplos para lá. Aqui, colando todos ali. Já vai ficar legal. Aqui. Vou demonstrar esses exemplos que estão aqui. Então, notem o seguinte. Eu tenho, então, um parênteses. Primeira coisa, tem que ter um parênteses. Tá? Eu tenho aqui 2 vezes 5. Faço 2 vezes 5 elevado? Não. Você reescreve. O 2 elevado na menos 4 vezes o 5 elevado na menos 4. Então, só reescreve eles fora. E aí, sim, se tiver que calcular, segue o cálculo. Aqui, 7 divididos por 2 dá menos 3. Então, escreve 7 na menos 3 divididos por 2 na menos 3. Ó. Só escrever separadamente. 10 vezes x elevado na menos 2. 10 na menos 2 vezes x na menos 2. X divididos por 5 na menos 1. X na menos 1 divididos por 5 na menos 1. Pronto, só fazer isso. Tá? Que são, então, esses resultados. E aí depois vem, então, atividades, pessoal. Então, essas são as propriedades, né, da potenciação. A gente revisou algumas coisas, né? Temos aí 50 minutos de aula, bem na calma, bem tranquilo. Né? Eu sei que você pode acelerar o vídeo aí no YouTube. Não esqueça de colocar seu nome, escola aqui embaixo, para validar essa aula para vocês. Pessoal, boas atividades, boa semana, né? Espero que vocês consigam desenvolver todas as atividades propostas e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.